E vamos para mais um capítulo da treta entre Marcão do Povo e Ludmilla. Mas a atualização é que ela, Daniela Beirute, a toda poderosa do SBT, a presidente do SBT, se manifestou sobre esse assunto, tá? Tava rolando ali nos bastidores uma história que a situação de Marcão do Povo estaria insustentável nos corredores, mas temos a atualização. Antes de eu comentar sobre esse assunto, só clica aí nesse like, vai, para você me ajudar, por favor, esse finalzinho de ano, dia 31 de dezembro de 2025, atualizando vocês aí, claro, querendo saber a sua opinião sobre este assunto, tá? Seguinte, meus amigos, vejam só, há cerca de 2 semanas, mais ou menos, essa bomba, esse assunto, né, de Ludmilla e Marcão do Povo voltaram à tona. Por quê? Vamos recapitular primeiramente, porque isso vai fazer muito sentido daqui a pouco, tá? A Marcão do Povo, lá no primeiro impacto, comemorou que teria sido inocentado, bem entre aspas, tá? Porque ele não foi inocentado da forma que ele tá pintando. Teria sido inocentado do caso do processo contra a cantora Ludmilla, caso de racismo desde 2017. Ponto. Ludmilla pegou esse vídeo dele dizendo que foi inocentado, divulgou lá nas redes sociais e explicou justamente o que eu já contei aqui pra vocês. Marcão não foi inocentado. O que aconteceu foi, os advogados da Ludmilla perderam o prazo para apresentar ali uma prova, apresentar a acusação, já que Marcão do Povo recorreu ao STJ das instâncias inferiores a qual ele teria sido condenado por injúria racial. Aconteceu, a Ludmilla perdeu o prazo, a justiça virou e falou, pô, não tem como eu manter uma condenação, sendo que a própria acusação não se manifestou. Então, por conta disso, o processo encerrado. Foi isso que aconteceu. Não houve na justiça dizendo Marcão do Povo não cometeu racismo. Marcão do Povo, não, isso não aconteceu, beleza? E aí, nesta semana, Marcão do Povo foi na polícia e registrou uma queixa-crime contra a cantora Ludmilla, tentando, lá no Ministério Público, que a cantora apague este vídeo onde ela explica o que aconteceu. Ou seja, onde ela desmascara o Marcão do Povo, né? E ele tá tentando aí na justiça que a Ludmilla apague este vídeo. Bom, diante aos fatos, diante essa repercussão gigantesca novamente, o assunto, obviamente, tomou conta ali dos bastidores do SBT, né? Rolava uma fofoca, e é fofoca mesmo, que a situação do Marcão do Povo teria se tornado insustentável ali nos corredores, tá? Justamente pela iniciativa dele de dizer que ele teria sido inocentado lá no jornal. E ele não teve autorização de absolutamente ninguém para dar essa declaração ali no jornal. Ele falou da boca para fora. O diretor não estava sabendo, o diretor de jornalismo não estava sabendo, ninguém. Ele simplesmente pegou ali no ao vivo e comemorou o negócio. Isso teria pegado muito mal lá dentro do SBT, tá? Aí começou a rolar a fofoca de que seriam muito fortes as pressões, inclusive de Brasília, para a saída de Marcão do Povo do SBT. E aí que vem a novidade, vejam só. O colunista Flávio Rico, do portal Léo Dias, conversou com 2 pessoas importantes lá do SBT para tentar apurar melhor essa situação. A primeira teria sido o Leandro Cipollone, que é o diretor de jornalismo do SBT. Ou seja, se o Marcão do Povo quisesse ali comemorar alguma coisa, né, no jornal, alguma coisa do tipo, teria que ter falado com o diretor de jornalismo, que é quem manda em tudo ali. Isso não aconteceu, tá? Mas, segundo o colunista aqui, em conversa com o Leandro, ele diz que é fake news total, não tem nada disso. Se referindo às fortes pressões que estariam rolando nos bastidores do SBT contra o Marcão do Povo, tá? Então, o diretor de jornalismo diz que não existe essa pressão, que é fake news, mesmo vindo de Brasília, alguma coisa do tipo. Tá tudo normal, tá? E a outra pessoa com quem o Flávio Rico conversou foi Daniela Beirute. E aí, até aqui, eu vou até pegar, ó, tá aqui na minha tela para vocês, palavras de Daniela, que é o que o colunista conversou com ela. E destaca o seguinte, vejam só. Também procurada a respeito do ocorrido,
Daniela Beirute disse que, abre aspas, nada do que aconteceu tem a ver com o SBT. Mas o fato dele ter ido lá, agradecido ao SBT e à família Bravanel, colocou o SBT como se fizesse parte de tudo isso. E não faz. Entendemos que ele se empolgou. Fecha aspas, disse aqui a Daniela Beirute, tá? Ela concluiu ainda que Marcão do Povo já tem 10 anos de casa, 10 anos de SBT, que todo o problema dele com a cantora Ludmilla nada tem a ver com o SBT, caso e partes colocadas. Ou seja, Daniela Beirute toma partido e diz o seguinte: olha, gente, o SBT não tem absolutamente nada a ver com essa treta dos dois aí não, tá? Eles estão brigando na justiça, isso e aquilo, mas o Marcão, nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Ele errou, óbvio, de ter falado isso dentro do jornal, relacionado inclusive à família Bravanel, porque nesse vídeo em que ele pinta que ele é inocentado, ele agradece ali ao Silvio Santos, a Iris Abravanel, a família Bravanel, dando a entender que eles compactuaram com a defesa do Marcão do Povo. Aí a Daniela fala que não. Que isso aí talvez o Marcão de fato tenha se empolgado nessa declaração. Mas que a treta entre ele e a cantora é fora da emissora e que eles não têm absolutamente nada a ver com essa história, tá? Bom, eu quero saber o seu comentário. E aí fica uma pergunta mesmo. Vocês acham que o SBT não tem nada a ver com essa história de fato? Que a treta dos dois é lá fora? Ou o SBT de alguma maneira responde com isso? Porque assim, eu tenho uma opinião, vamos lá. Se o SBT não tem nada a ver com isso, por que tempos atrás, depois da Ludmilla ter exposto ali o vídeo também, o canal tentou fazer uma homenagem à Ludmilla colocando panos quentes em cima dessa situação? Porque na minha cabeça, e eu acho que na cabeça de muita gente, o SBT vendo o escândalo, Ludmilla acusando ele aqui, vamos fazer uma homenagem para Ludmilla. É tentar colocar panos quentes em toda a situação, não é? Mas sem tomar partido também, porque ela não fala nem a favor da Ludmilla nem a favor do Marcão do Povo, já que mantém ali o apresentador como contratado. Só que toda essa história, gente, eu acho que abre um leque gigantesco para uma discussão, né? Porque assim, na minha opinião, o SBT, ele tem um papel de influência gigantesco. É uma emissora de televisão aberta, né? E conhecida pelo Silvio Santos, conhecida como uma das maiores emissoras do Brasil. TV aberta. Então assim, o SBT tem sim uma responsabilidade e uma influência gigantesca. Ao manter um apresentador envolvido em um caso de racismo, na minha opinião, o SBT acaba correndo o risco de passar uma mensagem de tolerância ou até mesmo impunidade. Isso, claro, pode afetar ali a credibilidade da marca e gerar um impacto muito negativo na percepção do público. Além disso, pode gerar também um clima de desconforto entre funcionários e SBT. Funcionários que são pretos, funcionárias que são pretas ali, que sei lá, trabalham ali pro SBT, né? A pessoa, a mina da produção, de repente, que trabalha diretamente com o Marcão do Povo, ou para telespectadores mesmo, né? Mulheres pretas. Imagina você sendo chamada de pobre macaca. Complicado, né? Ou alguém da sua família sendo chamada de pobre macaca e você tem que trabalhar com a pessoa que fez isso, né? Então eu acredito que a decisão do SBT pode gerar sim esse tom de tolerância ou até mesmo de impunidade. E manter o Marcão do Povo como contratado, na minha opinião, pode ali ser visto ou pode ser dito como uma falha ética ou ainda mais, de uma responsabilidade social. Acho que o SBT tem que ter responsabilidade social sim, nesses casos, e não é o que está acontecendo. O SBT está tentando ficar em cima do muro, mas existem situações na vida que a gente não pode ficar em cima do muro. Você ficar em cima do muro está sendo injusto com quem está certo. E por mais que o caso tenha acontecido fora do SBT, que o processo é fora, o canal tem sim a responsabilidade, porque afinal é uma figura pública que eles estão contratando. Enfim, é isso.
Quero saber o seu comentário. O que vocês acham desse caso Marcão do Povo e Ludmilla e essa decisão também da Daniela Beirute aí em dizer que o SBT em nada tem a ver. Dê seu comentário, dê seu like, eu volto, hein, no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau!